Olá, amigos do blog Estilo Nominato. O meu blog é de moda e cultura e hoje eu vou falar um pouco sobre mais cultura, que o meu objetivo é falar um pouco o que eu acho sobre machismo e feminismo, porque eu tô um pouco cansada de ouvir tantas mulheres reclamando o tempo todo e falando coisas repetidas e ficar vendo indiretas no Facebook. E é muito comum as mulheres ficarem falando que todo homem abandona, todo homem trai, ou que eu só amo os meus filhos porque o amor do meu marido não é 100% verdadeiro e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Eu queria dizer que eu não concordo, porque, em primeiro lugar, não é assim que você vai fazer a sociedade evoluir. Você vai fazer a sociedade evoluir se você pensar, repensar conceitos e propor que as pessoas pensem e repensem. Não ficar só julgando baseado no estereótipo ou numa ideia que alguém já falou e achar que o comportamento de um grupo de pessoas representa o comportamento de todas as pessoas. Sobre erros, eu acho assim que existem erros em ambos. Se os homens muitas vezes, uma boa parte deles pode ser insensível e cometer o erro de tratar uma mulher como um objeto, por exemplo, e assim, vocês têm para pensar que muitas vezes uma mulher pode cometer o erro de ser uma interesseira. Então, nenhum é santo. Todos cometem erros, os homens e as mulheres. E não é legal generalizar. Você tem que parar para pensar que se você existe, você tem 50% de um código genético de um homem. Você tem um pai. Se você vai ter um filho e ele é tudo pra você, você também precisa de 50% do código genético de um outro homem. Então fica toda hora só falando mal deles, você tá amaldiçoando a si mesma. Não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma. Se você reclama tanto, então se você tiver um filho, tenta dar uma educação melhor pra ele. Tenta ensinar conceitos elevados pra ele ser um melhor pai e um melhor marido, já que você acha que a humanidade tá tão perdida. Outra coisa que eu acho muito hipócrita é que a maioria das mulheres critica tanto os homens, só que quando o pai trabalha para deixar uma herança, ou ela quer parar de trabalhar para cuidar dos filhos pequenos, ela aceita que o marido sustente. Ou então quando um prédio desaba e ela está embaixo dos escombros, ela precisa de um policial, um bombeiro bem forte para levantar os escombros e tirar ela de lá. Então, não vamos ser hipócritas. Existem homens péssimos e existem homens maravilhosos e até homens heróicos. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu tenho um pai maravilhoso. Teve uma época que nós brigávamos muito, houve algumas mágoas, nosso relacionamento hoje está bem melhor, é uma amizade, um relacionamento super saudável. Só que em todo momento eu valorizei o esforço que ele fez por mim, que quando eu era uma criança ele trabalhava até 12 horas por dia para me dar do bom e do melhor. Eu quero mostrar essas fotos para vocês, que sou eu aqui bebê, tá? E por que eu estou mostrando essas fotos? Porque se hoje eu sou uma mulher saudável de 27 anos, ele trabalhou para comprar todo o meu alimento, todo o meu sustento e fez o melhor que ele pôde. Erros foram cometidos? Foram. Mas por que você não olha o lado bom? Será que seu pai também não trabalhou e não ralou e não sofreu para te sustentar? Essa foto aqui é muito mais especial para mim, porque sou eu segurando um ursinho, desde quando eu era bebê. Eu ganhei esse ursinho com 4 meses de idade e eu ainda tenho esse ursinho. Quem trouxe esse ursinho para mim nos Estados Unidos? O meu pai. Porque ele foi para os Estados Unidos trabalhar. Para quê? Para ganhar um pouco de dinheiro e fazer as coisas para mim e para minha mãe. Então, mas uma coisa, para pensar que muitos homens são médicos e eles salvam suas vidas e eles fazem partos. Então, para de só ficar vendo o lado ruim das pessoas. Como que você vai fazer o mundo um lugar melhor se você só foca em negatividade? De novo, mulheres cometem erros também, mulheres fazem coisas horríveis, nenhum é santo. Então eu acho isso um pouco hipócrita, né? Que quando os homens fazem o que as mulheres querem, ótimo. Se eles fogem de fazer o que você quer, eles são as piores pessoas da face da Terra. Existe um contexto histórico, temporal, cultural para você julgar o comportamento de homens e mulheres. Se o machismo é errado, o feminismo exagerado também é errado. Por que nós não começamos a pensar que existem diferenças? Os homens são diferentes das mulheres, as mulheres são diferentes dos homens, mas isso não significa que um é superior ou inferior ao outro, nem ao contrário. Eu particularmente não acho machismo uma mulher gostar de se dedicar à família dela e à casa dela, e não querer trabalhar. Se o marido se sente bem e ela se sente bem assim, eu não acho machismo. Eu também não acho machismo mulher querer trabalhar e não querer casar e nem ter filhos. É um direito dela. Eu também não acho que o feminismo de falar tão mal dos homens e achar que a vida é só isso vai evoluir a sociedade, porque afinal de contas, vamos raciocinar em coisas práticas, servir ao exército. Como as mulheres vão ser todas obrigadas se nós não temos a mesma força física deles? Eu quero que vocês imaginem por um minuto um homem de 65 quilos e uma mulher de 65 quilos carregando uma mochila de 20 e uma metralhadora de 13 quilos no deserto. Óbvio que a gente ainda vai ficar mais cansada, vai sofrer mais para carregar esses 35 quilos. Imagine agora que você está menstruada e com cólica, andando no deserto com a mochila e com a metralhadora e com risco de pisar numa bomba.
Por favor, o esforço físico é totalmente diferente. Vamos pensar agora no exercício da maternidade. Por mais que um pai seja esforçado, a relação do bebê com a mãe é primordial. As mulheres geralmente educam mais, passam mais tempo e dão mais carinho para os filhos. O que tem de errado nisso? Gente, acorda, é século XXI. O ser humano não pode ter bilhões de neurônios e ficar só falando lá, 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 tudo é horrível. Se você acha que é tudo tão péssimo e a vida é uma batalha perdida, deita e espera a morte chegar. Que coisa! Gente, pensa, é isso que nos diferencia das amebas.